gente está começando mais um podcast Coffee Pub. Se você gosta de assuntos relacionados à emoção, a autoconhecimento, né, a ter essa ideia de quem você realmente é e se afundar um pouco mais em conteúdos assim, já dá um like pra gente, porque hoje o tema é nesse sentido, né? A ideia é te dar informações, te dar condição de conteúdo para que você compreenda um pouco mais sobre suas emoções, né? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso por aqui. Já dá um like, segue o canal. O canal é feito com conteúdos exclusivos, a gente grava sempre com um participante dando essa condição de informação para você. Às vezes tem um, ou dois, ou três, mas sempre a ideia é dentro de um único tema. E a gente vai falar aqui um pouquinho hoje de forma mais abrangente sobre as emoções. Este é o assunto do podcast de hoje. Conversar com Tony Coutrin, ele que é treinador sistêmico, um amigo, já está por aqui com a gente. Vamos de brindezinho aí? Vamos sim, com certeza. Eu tô de chá, gente, mas ele tá de rabo de galo, porque aqui é uma cafeteria pub, né? E sempre tem tem uma diferençazinha aí. Tem que beber, né? Tem que beber, vamos lá. Vamos falar sobre as emoções. E você já parou para pensar o quanto a sua própria emoção é capaz de te manipular? Se gosta de assuntos assim, dá um like mais uma vez, te peço. Compartilha o conteúdo, faça com que o YouTube entenda que o que a gente fala por aqui é inteligente, é interessante, leva essa informação para outras pessoas, ajuda nessa formatação, também dá com que as pessoas compreendam um pouco mais sobre autoconhecimento. Segue o canal e dá essa condição para a gente chegar em mais pessoas. Sônia, satisfação de receber por aqui. Gratidão mais uma vez por estar aqui no podcast Coffee Pub, é um lugar que eu tenho no coração. Gratidão, Gustavo, tá ali nos bastidores sempre, dando aquela atenção. E vamos lá falar um pouco sobre aquilo que nos manipula de forma silenciosa, incisiva e poderosa, que é as emoções. As nossas próprias, né? A ideia é falar um pouquinho sobre tudo isso. Quando você fala assim, você sabia que a sua própria emoção pode te manipular? Não sei se você já parou para pensar naquela situação que você viveu assim, inusitada, que você disse assim, mas eu nunca agiria dessa forma. E de repente, você, por uma questão de rompante, por um sintoma emocional, agiu de um jeito que nem você se conheceu diante do episódio. Isso é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Você não se reconhece quando as emoções tomam conta das suas atitudes, das suas ações. E aqui a gente pode começar a colocar N situações que acontecem isso. Hoje mesmo pela manhã, né, eu indo ao trabalho, uma pessoa desceu do carro porque uma outra cortou, buzinou e começou a falar mal dela no meio da avenida, no meio do público. E teve uma hora que, assim, eu parei e observei como um bom treinador comportamental, fiquei observando pelo retrovisor e a pessoa percebeu, se deu conta que algo tinha acontecido, que tinha fugido do controle dele. Ele voltou pro carro e saiu. Mas foi algo assim, ó, de milésimo de segundo. Por isso que acontece as grandes tragédias às vezes. Olha, quando a gente fala de emoções, gente, a gente está falando de uma opção de coisas da qual eu mesmo já me peguei em situações, e quem nunca, né, se pegou em situações que ou falou, né, ou pensou, ou de repente reagiu mesmo de forma dominadora, assim, pela raiva, ou pela dor, ou pelo desespero, ou por situações semelhantes, né, porque essa emoção de rompante, ela é justamente em situações como essa. Como lidar? Como controlar isso? Já ouvi uma vez que quando você controla muito tudo isso, você adoece, né? E eu lembro que por muitos anos eu trabalhei com a medida do controle, né? E você tá em projetos, em programas ao vivo, em bastidores, em televisão, é sempre uma numeração de pessoas que às vezes você ouve ou escuta alguma coisa da qual você só tem que fazer assim e seguir, né? Então, assim, não deixa de ser uma ponderação, um controle a uma emoção, a uma pergunta, a uma situação. E você vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. E eu lembro que uma vez eu escutei isso de uma profissional da área de saúde. Ela disse, engolir muito, né, às vezes gera alguns sintomas físicos. E é possível isso mesmo? É um fato, segundo a ciência, a neurociência sobretudo que está por aí, informando que parte das nossas doenças são causadas por emoções recalcadas, memórias que você viveu, às vezes não muito boas, né? Tornaram-se, se manifestaram através de alguma doença, às vezes em algum órgão, na pele. Então, sim, quando você engole muitos sapos, situações que você poderia dizer não, porque aqui é o meu limite, aqui eu tenho que me respeitar, você disse sim
Então, naquele momento, em alguma hora, esse boleto que foi gerado nesse momento vai ser cobrado de alguma forma. Olha, gente, lembrando para você que isso aqui é uma cafeteria. Podcast Coffee Pub, como o Tony começou no início falando, é uma cafeteria, funciona de terça a sábado. Vai mudar o horário de atendimento agora. Acompanhe a gente no Instagram, nas nossas 2 redes sociais, @podcast Studio Coffee e @podcast Coffee Pub. Tem sempre uma programaçãozinha diferenciada. Uma vez por semana a gente faz uma programação, mas agora a gente vai vir com um formato diferente. 3 vezes por semana, com programação nas 3 vezes que entrar por semana. Então, olha só, cafeteria sim e podcast também. Quer fazer sua gravação de podcast? Quer fazer sua programação? Entre em contato com a gente, que a gente também faz por aqui. Voltando a falar sobre emoções, quando a gente fala em manipulação emocional, a gente é capaz de se boicotar diante dos nossos próprios níveis de manipulação? Tipo, eu achar que de alguma maneira, olha o que eu vou te perguntar, estou manipulando alguém, acreditando naquela situação e automaticamente... eu não consigo parar de tomar esse suco porque eu tenho um problema, isso, aquilo, outro. E às vezes tem a ver com questões de sintomas físicos porque você quer perder peso. E você tem sempre uma justificativa. Isso não deixa de ser uma manipulação com o outro que passa a acreditar naquela minha conversa, porém eu tô me auto-sabotando, né? O tipo de domínio mais perfeito que existe, Marleide, é aquele onde o dominado pensa... É como se fosse um vitimismo. Que domina. É onde o dominado pensa que domina. Ele acha que está manipulando uma situação para que a outra pessoa entenda de repente que ela não consegue emagrecer porque não consegue parar de tomar uma cerveja, comer um doce. Nesse momento, de uma forma brincalhona, imagina a pessoa sendo ameaçada por um brigadeiro. Você tem que me comer, a pessoa encoxada na parede assim, ou seja, o brigadeiro forçando ela a que ela coma, ou que ele coma, que na verdade não é uma forma de justificar a incapacidade ou o não querer perder medidas para a sociedade, que a sociedade, a gente sabe, ela cobra de alguma maneira alguns padrões, mas isso é um outro tema. Então as pessoas acabam criando histórias na sua própria cabeça e compartilhando isso para outras pessoas para validar algo que ela não quer ou ainda não tem capacidade de chegar naquele resultado porque precisa de conhecimento ou alguns hábitos novos. E aí, como eu te falei, nada manipula. O tipo de domínio mais perfeito que existe é quando o dominado, a pessoa, pensa que domina, mas na verdade é um sistema, uma programação dominando ela que vem através das emoções. Nada me manipula mais do que as minhas próprias emoções. Esse é o tema de hoje, né? E eu já te convido, se você tem comentários, a deixar aí também, né, no nosso episódio de hoje. Depois o Tony Coutrinho entra lá também, responde para você. Olha, manipuladores, né? O que é um perfil de manipuladores? Eu até fiz um mapinha aqui, né? 1, pode parecer honesto, porém não é. 2, inconformidade e autopunição. Frases do tipo, eu não mereço isso, ou tipo, sou a pior pessoa do mundo. 3, um manipulador distorce os fatos. A gente meio que comentou isso aqui agora. Exatamente. 4, são bons em fazer os outros se sentirem culpa. Às vezes culpa pela doença, culpa pela dor, culpa pelo sofrimento. E aí auto-sacrifica as pessoas. Se você conhece alguém assim, saiba que é um manipulador de mão cheia. 5, geralmente minimizam a dor e a insegurança do outro. O outro nunca sente dor suficiente. Ele é o que mais está sofrendo. Não deixa de ser um nível de manipulação. 6, manipuladores são vampiros energéticos. Eu queria chegar aqui para te falar um pouquinho sobre isso. Sabe aquela pessoa que se você sente mal estando perto, porque você pode até estar com um probleminha, mas o dela é 3 vezes pior do que o seu, né? E aí você fica, meu Deus, né? Como lidar com uma situação assim? Drenadores de energia e de vida. São essas pessoas que sempre trazem problemas nesse nível. Não é que não é para ter problemas, mas a pessoa, ela traz um problema maior que o seu para permanecer ali numa situação de vítima. E vítima, pessoas que são vítimas, que fazem de vítimas, elas não têm resultados satisfatórios na vida pessoal e profissional. Então ela acaba também não gostando que o outro tenha. Perfeito, é exatamente isso. E ela não quer que você tenha um resultado, muitas vezes, que ela almeja ou que ele almeja. E se ele ou ela percebe que você tem essa possibilidade de chegar naquele resultado, vai chegar de forma sorrateira e minar para que você não chegue até lá. Então, sim, pessoas que são muito vitimistas, elas drenam, são vampiros emocionais. Aquela pessoa que você conversa por 2, 3 minutos
e você sai cansado da conversa com ela. Tem pessoas que chegam no ambiente e é capaz de fechar o ambiente inteiro. Exatamente. O ambiente está todo alegre, alguém chega, parece que chegou uma energia muito pesada e um silêncio, algo, as pessoas começam a dispersar, acabou a alegria. Então, são pessoas que realmente têm um peso emocional muito grande. E essa emoção, ela é compartilhada com uma pessoa e você carrega essa emoção boa ou não para outra pessoa e para outra pessoa. Foi um tema que a gente abordou certa vez aqui sobre o contágio emocional. Então, você consegue sim contagiar uma pessoa positivamente ou não, de acordo com o seu estado. Como controlar as emoções negativas e como lidar com pensamentos ruins? Olha só, que pergunta interessante, porque o que gera as emoções? O que faz com que uma emoção seja negativa ou positiva? Os pensamentos. Exemplo, não é o que acontece, você deve ter ouvido essa fala já, não é o que acontece, é o que eu faço com o que acontece. E aí eu coloco só uma palavra aqui no meio. Não é o que acontece, é o que eu penso sobre o que acontece que torna uma emoção positiva ou não em relação a uma pessoa, ou ambiente, ou um acontecimento. Exemplo, volto para o trânsito, que é muito comum para quem está no trânsito perceber que as pessoas estão um pouco imprudentes. Alguém fecha você no trânsito. Pouca paciência, né? Pouca Outro paciência. dia eu tava tentando entrar na fila, amigo fazia assim e via uma fila. Isso. Aí passava um carro com muita pressa, passava outro, amigo, pro próximo, amigo, falando, gente, mas não acredito, ninguém vai abrir vaga aí pra eu poder entrar nessa fila e sair, né, me encaixar aí, porque em horário de pico, né, o nível de engarrafamento já acontece na nossa cidade, que não era muito comum há tempos atrás. Aí a gente fica, meu Deus, mas que, né? Não sei se é imprudência ou falta de paciência, ou nível de solidariedade, mas assim, às vezes falta isso no trânsito. Exatamente. A gente percebe muito pela energia do tempo e do próprio, ou seja, e do próprio compromisso de cada um. Então, eu tô nem aí, vou parar nada, não. Se ela quiser que vá lá pro rabo da fila, ou dê um jeito de dar a volta, enfim, né? Mas não abre espaço. Não abre espaço. E aí, vamos pegar esse exemplo. A pessoa não te deu passagem para que você entre na fila e siga o fluxo. Nesse momento, você tem duas formas de olhar. Ou você olha de forma negativa, esse cara é isso, essa pessoa é isso, não dá sai espaço. Um xingo, né, gente? Lá no baixinho do carro. E aí você começa a criar um estado emocional dentro de você. Se você olha para a pessoa e fala, bem, a pessoa deve estar apressada, é uma pessoa que não consegue dar a vez, não percebe o sentido de comunidade, de trânsito, deixa ele ou ela aí, e sempre aparece. Deixar. E sempre aparece um anjo que dá. Sempre aparece alguém. Então, eu mudei duas formas de pensar. Eu posso pensar algo ruim sobre aquilo, e quando eu penso algo ruim sobre algo ou alguém, primeiro eu sinto essa emoção ruim. Depois eu transmito em forma de palavra ou de atitude. Ou se eu penso algo bom, eu primeiro recebo esse algo bom, depois transmito através de palavras ou atitudes. E essa ação gera um resultado, que é a nossa vida. Então, os pensamentos criam os estados emocionais. É o que eu penso sobre algo ou alguém que cria os estados emocionais e, claro, o comportamento gera resultados. Agora vamos para as crises bem fortes que levam às emoções, gente. Às vezes você olha para uma situação, a pessoa mentiu para você. Mentiu e fica dizendo que não mentiu, né? E você que ainda é o doido da história. Você fica com uma raiva diante de situações assim. Isso geralmente acontece, tretas assim, amizade, ambiente de trabalho, questões familiares, enfim, inúmeras situações podem ocorrer, né? Até relacionamentos, né? Que é o mais, acho que mais comum até, né? Pessoas de muita proximidade e convivência. Mas quando acontece em ambiente de trabalho, eu já vi cada choro desesperador da pessoa ficar tremendo por uma questão que às vezes é uma coisa que para quem está de fora olha assim, nossa, mas meu Deus, né? Que simples. Mas para quem está dentro daquela emoção ali de uma situação, de um colega que disse assim, mas ela fez isso mesmo, digamos que seja uma coisa que mexa com o financeiro. Sim. E aí o cliente foi embora, ficou chateado, não voltou mais, né? Ou seja, sei lá, um atendimento, uma situação de recepção, uma situação em que aquilo envolve, de alguma forma, o afetado a falar para o chefe e gera uma situação ali de desconforto. A pessoa que fez passa a ser, né, diante do olho dela, ela é a vítima, ela foi agredida por um superior. A pessoa que está tendo a crise de raiva, fica com raiva porque a outra
mentiu, inventou uma história que atrapalhou, e ele utiliza aquilo ali como uma questão da empresa. Enfim, é uma dor imensa num processo que envolve aí várias emoções, emocionados e muito mais, né? Várias camadas, né? Mentir. É raro, mas acontece sempre, como a gente sempre fala sobre isso, né? A mentira Tony Coutrinho tem uma frase que diz, é raro, mas acontece. Com mais frequência do que imaginamos. Com mais frequência do que imaginamos. Mas é isso, Marleide. A gente sempre tende a ir para aquilo que nos convém, não para aquilo que é importante, que é valoroso, que contribui para o social. É um mecanismo nosso de defesa, né? Às vezes eu preciso mentir para me manter ou para conquistar algo a mais. Você tocou isso dentro de empresa. Empresa acontece bastante, porque ali eu estou numa disputa muitas vezes velada. Eu quero o cargo do outro, eu quero o aumento, eu quero... E aos emocionados que só olham pela amizade, pelo carinho, pelo apreço, pelo colega. Mas ali tem uma concorrência, por mais que você não queira entender como concorrência. Tem sim. O mercado em si, os negócios, há uma concorrência. Senão não havia o livre mercado, né? Então, você falou assim, uma concorrência velada. E sempre tem aquele que olha com os olhos do coração, com o CNPJ. Geralmente, esse carrega todas as tretas nas costas. Porque naquele momento ele precisa ponderar, ser tecnicamente emocional. Eu preciso sim observar que existe um movimento emocional ali, mas o que é bom para o meu CNPJ e para a empresa? Né? Buscar a verdade ou passar a mão nessa cabeça dessa pessoa sabendo que talvez possa ser uma mentira e isso pode prejudicar a curto e longo prazo. Então, sempre quem está à frente, líderes e gestores, e aí chegamos na habilidade emocional, que muitos têm a capacidade técnica, currículos irretocáveis, mas uma capacidade de gerir as suas próprias emoções e a do meio muito frágil. Então qualquer pessoa que tem um pouco mais de malícia, um pouco mais de PNL, de técnica, conduz esse líder, esse dono, esse chefe para onde quiser, da forma que quiser, mentindo, sendo cúmplice, e a pessoa... Você acha que o caminho é nesse processo todo? Pronto, vamos criar uma treta aqui nessa mesa. Vamos imaginar uma treta aqui na mesa. Né? Digamos que estamos em um ambiente de trabalho e presenciamos algo muito errado feito por um colega. Qual os tipos de empresa que mais você treina hoje? É comércio? Comércio, né? Comércio, lojas. Lojas, instituições. Instituições, por exemplo. Alguém de um cargo superior... organizou uma excursão, tô aqui jogando exemplos, tá gente? Não é nada para ninguém, nem nada pensado que a gente Você pode pegar um caso verdadeiro, só uma treta aqui, mas eu prefiro essa. Bora. Criou uma excursão e é uma excursão gigantesca que envolve aí empresários e essa instituição vai estar à frente, né? Mas essa pessoa da organização não tem uma boa relação. Ela tá ali com um cargo, mas ela não tem uma boa relação de comunicação. Porque se você está realizando uma excursão, no mínimo você tem que ter um bom nível de capacidade de organização comunicacional. Por mais que você tenha ali pessoas interagindo e com responsabilidades. A responsabilidade macro é sua, né, nesse cargo. Você tem que saber lidar diretamente e conhecer esses convidados, no mínimo, por nome, cargo, função ou no mínimo também instituição da qual ou empresa da qual eles representam. Mais um funcionário seu, uma pessoa que está ali, um colaborador, disse que chamou pessoa X e que já fez as entregas e que essa pessoa já está com a pasta e que ela vai entrar no ônibus executivo que já está sabendo, mas que não chegou. Vai que essa pessoa não foi confirmada de última hora. E essa pessoa era muito importante que estivesse. É uma treta. É uma treta grande. É uma treta em ambiente de trabalho. Sim. E isso geraria um desconforto para a equipe e para as pessoas que estão ali. É óbvio que não vai acontecer, a gente não conhece nenhuma história assim, mas vai que isso aconteça. Como, no meio de toda essa excursão, ou, enfim, viagem programada e tudo mais, lidar com esses dois emocionados. Chefe, quem tem razão numa situação? É interessante buscar razão numa hora dessa, no meio da discussão? Não, é importante resolver, né? Geralmente quem quer entender... E resolve sem achar razão? Em cima da hora. Eu tenho um outro pensamento nos atendimentos meus de individuais.
Quem quer muito entender porque algo aconteceu, geralmente não quer resolver. Ele quer só arrumar um culpado para aumentar o bolo, a treta que está acontecendo. Quem quer resolver, procura, a pessoa falhou isso, vamos resolver. O que a gente pode fazer aqui? Repete isso para mim. Quem quer realmente... Quem quer resolver algo, ele não está muito preocupado ali na hora em saber por que aconteceu, quem fez ou quem deixou de fazer. Quem quer resolver não quer entender, ele quer resolver. Se você conhece alguém que quer entender muito uma coisa, provavelmente a intenção dele, o íntimo dele ou dela é de não resolver. E aí tem aquelas pessoas que você explica e a pessoa não entende nada porque ela não quer resolver. Ela não quer resolver nada. Tu pode explicar, passar horas. Ela falou, porque no meio de uma discussão você já não tem ali que buscar muita coisa, né? É resolver, é tentar encaixar essa pessoa com a pasta, pedir desculpas pelo fato ocorrido, e de repente essa coordenação, na minha concepção, seria mais ou menos isso, se colocar à frente, não buscar culpados ou funcionários culpados para parecer certo, porque tudo isso prejudica ainda mais a imagem da instituição, né? E aí depois que acabou a discussão, entregou o que prometeu, tem uma reunião pós-discussão, pós-evento, e você começa a corrigir o que foi que aconteceu aqui, corrige, o que aconteceu aqui, corrige. Então esse é o momento. No momento que está acontecendo é para resolver. O emocionado que culpa o chefe. O que pensar de uma pessoa dessa? Se o chefe tem um liderado... que chega ali e fala assim, olha, eu tô querendo te contar aqui só porque assim, o meu chefe é sempre assim assado, não sei o que. Acontece. Você sabe que a equipe... É raro. É raro, mas acontece sempre. A equipe é o reflexo do chefe, querendo ou não, consciente ou não, ele atraiu as pessoas que validam um comportamento dele. Então, se ele tem uma prática, se um funcionário tem uma prática no meio dele assim, e ele não ajustou esse comportamento à cultura que deveria ser mais saudável, ele comunga com aquele comportamento. Então, geralmente é isso. Se a pessoa fica lá e não há um direcionamento, é porque o chefe comunga com aquilo, então ele valida aquele comportamento. É muito simples isso. E eu quero te fazer uma pergunta, Marlene. Quero mudar aqui bora lá. Bora? Posso? Você responder. é uma pessoa que está muito na mídia, como no YouTube, no Instagram. Você é uma pessoa da imprensa, tem um nome forte, tem uma imagem de autoridade. Você já foi muito elogiada nesse meio? Na minha área profissional? Na sua área profissional. Já tive alguns elogios e às vezes... Esses elogios foi aquelas asas assim do lado, né? Os elogios, né? Porque eu acho que o nosso meio sempre tem um elogio crítico, né? Que é o do colega. E quem está do outro lado, às vezes, não tem esse crivo. Elogia com mais, eu acho que às vezes até com mais franqueza, com mais verdade e com menos dor, né? Com menos dor, interessante isso, com menos concorrência no olho, com menos tá pegando meu lugar. Então, por que eu perguntei sobre elogios? Tava falando sobre isso aqui antes de iniciarmos, né? Que o elogio é a forma mais simples e mais poderosa de manipular as pessoas. Porque quando eu elogio alguém, ou também quando eu deprecio alguém, eu consigo manipular uma pessoa que é muito boa no que faz para que ela se sinta um nada, sabe? E eu também consigo elogiar uma pessoa que não tem tanta capacidade para ela se sentir muito e ela começar a me ver com outros olhos. E aí você pode ter relação do chefe com o colaborador com o chefe, a relação de relacionamentos amorosos, também acontece muito isso. Então, início de relação, né? Exatamente. Então, o elogio é como se fosse uma isca jogada no rio para o peixe beliscar, e você é o peixe. Então, o elogio você cheira. Você geralmente não morde. Olha, porque você não sabe a intenção da pessoa naquele elogio. Ele pensa como eu penso. Né? Você tem que ter muito cuidado com o ego e com o elogio, porque o ego pode... Aí você chega no ponto das próprias emoções, né? O meu ego me ajuda a perceber e eu gosto tanto de conversar com fulano, porque fulano só sabe elogiar. Valida toda a asneira às vezes que eu faço e falo e quero fazer. Eu já vi muito em meio profissional, é raro, mas acontece, em bastidores, né? As pessoas elogiarem muito autoridades, figuras públicas, na frente dessas pessoas, e nos bastidores usar essas fraquezas emocionais que essas pessoas têm de respirarem com esses elogios
contra essas pessoas. E é muito complicado isso, porque quando você se firma muito no elogio, né, tipo assim, olha, fulano acha isso de mim, acha não sei o quê, né, muito bom, pensa como eu penso, né, dá aquela respirada e vai puxando e tudo. Quando ele se valida com isso, ele tem muita dificuldade de se auto-perceber em erros, né, coisas que... Eu digo ele, mas pode ser ele, pode ser ela. Sim. Que comete e não consegue ver as pequenas situações do dia a dia, vai passando batido e vai querendo a companhia do que gosta, do que está dentro dele ou dela de ouvir, né? Exatamente. A gente busca aliados, né? Não pessoas que queiram, de repente, nos orientar. É perigoso isso para as emoções demais, né? Demais. E nós temos um sistema emocional que busca aliados. Ele busca pessoas que validam um comportamento muitas vezes danoso com o dinheiro, com o corpo, com o relacionamento. E aqui eu te faço outra pergunta, falar em validar. O que é mais desafiador hoje? A gente cuidando, né, um pouco mais do corpo. Levantar um peso ou negar um brigadeiro gostoso, um bolo de chocolate, de repente cair do Face de forma maravilhosa. O que é mais desafiador? Negar aquilo que você saliva só em olhar. E aí chegamos no ponto das emoções com o corpo, porque acho que essa é a grande dor da humanidade. 55% ou mais da humanidade está com sobrepeso. Não é um pouquinho, está muito acima, né? E por que acontece isso? Por que eu não consigo, às vezes, reduzir medidas? Chegar num corpo mais saudável, não do selfie, não. Saudável e funcional. Porque a maioria das pessoas estão comendo o passado ou comendo o futuro. Sim. O que eu como no passado, Tony? Geralmente duas coisas. Tristeza ou culpa. Tristeza por algo que eu perdi, por uma pessoa que foi embora, por algo que eu tinha que ter feito. Por um emprego, por uma situação Exatamente. Que eu não cheguei, um sucesso sonhado. Né? Pronto. E culpa. Culpa porque eu fiz algo de ruim com alguém. Culpa por ter errado, ter prejudicado. Então, quando eu estou no passado, eu como mais do que eu devo. Quando eu estou no futuro, criando, de repente, uma ansiedade desnecessária de um futuro perfeito, como esse futuro não chegou, eu preciso comer, porque eu estou pensando nele agora. Então, as pessoas que tendem a ter uma relação não muito saudável com a comida é só uma consequência da minha relação não saudável com o passado e com o futuro. Ela fica meio vício com uma bebida também, né? Tudo. Esse é só um exemplo mesmo da alimentação, mas isso é colocado para todos os lugares. Bebida, o excesso de necessidade de validação. Então, todo excesso é uma fuga. Aquele excesso, esses dias eu ouvi assim, mas você trabalha todo dia, né? Porque eu estava fazendo um trabalho de final de semana. Porque as pessoas validam a ideia de que chega sexta, sábado e domingo, ela não pode ter nenhum tipo de mais de sacrifício. Ela, de repente, não pode, esse domingo não pode ser na segunda. Não pode ter um nível, eu vou sacrificar isso aqui hoje por um sonho, ou por um projeto, ou por uma idealização, ou por uma situação. Porque você vai validando, assim, situações que, de repente, não precisam, né? Se você quer muito fazer o curso de inglês, mas o seu curso de inglês é só no sábado, é muito sacrifício? Não sei. O que esse curso de inglês significa para você no futuro? Né? Então, são situações que a gente precisa repensar para poder determinar metas de vida e trabalhar isso dentro de um emocional. Isso é muito forte, porque nós somos seres de hábitos. Eu sempre brinco quando alguém fala sobre segunda, sexta, sábado, domingo. Às vezes o Tony, você sabe disso, tá? Segunda-feira numa casa de vinhos, tá na quarta-feira na casa de vinhos, e alguém sempre manda uma mensagem: eita, como é que é assim? Hoje é quarta-feira ainda. Mas de repente o Tony trabalhou no domingo? Pronto, bingo. O Tony trabalhou sábado, de manhã, de tarde. O Tony trabalhou domingo, segundo de tarde. E eu digo assim, que nós somos programados para termos segunda, sexta, sábado, viver, domingo. Domingo, se você parar e sentir o domingo, ele tem um desritmo, ele tem uma lerdeza, é algo, sabe, moroso, pesado. E aí tu fica se arrastando, tu vai passando de série, tu acorda mais tarde, em vez de tu almoçar, tu tá tomando café, em vez de tu almoçar, tu vai tá almoçando ali 4 da tarde, e domingo passou. E você fala assim, domingo sendo domingo. Não, é uma programação mental que foi encaixada desde quando nós nascemos. Do domingo.
do domingo, do sábado, da segunda. Agora, pensa de forma mais ampla, sai do estreito e vai para o amplo. Supondo que você mora numa estação espacial fora da Terra. Lá não existe segunda, sábado, domingo, não existe dia e noite, é tudo uma coisa só. É uma coisa linear, né? Uma coisa cíclica, que volta, opa, acabou, voltou, acabou, voltou. Acabou o ano, voltou. Não, sim, é reto. Sim. Então, essa percepção da realidade ampla nos permite fazer a segunda-feira ser domingo. Gente, olha, a emoção, eu acho que é uma das coisas mais... eu acho que a gente é um exercício que eu acho que a gente não tem esse controle. É muito difícil e eu acho que é muito complicado você chegar nesse nível de... Eu admiro muitos amigos, pessoas queridas que sabem lidar em momentos que... Os momentos mais frágeis, que nós somos frágeis, né? Extremamente frágeis. A gente fala assim, não se emocione, mas discuta com seu filho. Não se emocione, mas te faça um xingo. Depende desse seu nível de situação, né? Não se emocione. E aí a pessoa te trai. Não se emocione diante de uma crise. Não diga um monte de absurdos, mas alguém te disse um monte de absurdos. Como ficar calado diante disso? Então são situações que, se a gente for pegando, é um trabalho muito criterioso de autoconhecer, para você saber respirar, entender. Se a gente chegar nessa magnitude, Tony Coutrin, a gente tem uma sociedade muito mais saudável para lidar com situações difíceis, né? Emoções, nós não deixamos de sentir nunca, só quem já morreu. E o que é inteligência emocional? O que seria isso, Tony? Pra mim, o que seria assim, cara, essa pessoa tem maturidade emocional? É você receber o impacto emocional de um abuso, de uma fala, de uma perda, seja ela de vida ou de relacionamento ou financeira. Você sente emoção, você balança, mas aquilo não te afunda, como fosse um sopro no pé de bambu. Ele vai e volta ao seu estado emocional de estabilidade. Eu senti, ok, agora o que eu posso fazer para melhorar e resolver? Não posso fazer nada, então eu vou continuar a minha vida. Então, saber que você está com raiva, triste, depressivo, ansioso, com saudade, com desejo, e aceitar isso coloca sobre a sua mão um poder de, quando eu aceito, eu consigo controlar. Quando eu nego, não estou triste não, e você está triste, a emoção domina você. Tudo aquilo que nós negamos, excluímos, tende a nos dominar, e as emoções passam por isso. E quando é o ápice do estado emocional, que eu acho, é você deixar a pessoa ser quem ela é, sem que isso interfira no seu estado emocional, no seu equilíbrio, e você olhar, não, a pessoa realmente é arrogante e eu não posso fazer nada por isso. Eu posso, de mudá-la, eu posso sair do ambiente, eu trabalho com essa pessoa, então toda vez que ela fizer algo arrogante e prepotente, eu falo, é o que ela ou o que ele pode fazer. Mas o ideal é que você saia do ambiente, que o ambiente tende a mudar o nosso comportamento. Você sabe uma das coisas que a gente vive muito na questão das relações interpessoais, falando especificamente de Boa Vista, Roraima, a gente tem aqui as famílias tradicionais, as pessoas que já moram aqui há mais de 30, 40 anos, enfim, que todo mundo conhece, vai buscando raiz e conhece não sei quem não conhece, e que sabe das histórias. Em uma dessas situações, eu lembro que eu estava num evento e uma pessoa comentou assim, mas você sabe fulano? Fulano é assim, assado, não sei o quê. E eu conhecia fulano há uma penca de tempo. E fulano tinha tido uma história muito forte. Porém, aquela história não dizia nada de fulano. Nada. Então, assim, o que a gente sabe do outro que as pessoas utilizam para mexer com as nossas emoções, para nos desagarrar de situações ou de vivências. E digo isso também porque eu acho que a gente eu acho que até li um trecho hoje sobre isso, os julgamentos, né? Os julgamentos emocionados. Nunca deixe de contratar um funcionário, nunca deixe de levar para a sua vida uma pessoa da qual ela se mostrou boa, né? Trabalhando honestamente, diante do julgamento de alguém. E aqui a gente lida muito com isso, com as emoções, não das pessoas, as emoções do entorno, né? As emoções
digamos assim, dos cargos, né, dos medos, dos anseios para com que as pessoas não fiquem aliadas de pessoas das quais a pessoa que está do outro lado não quer que você seja aliado. Enfim, é muito complicado isso, mas acontece nesse mundo de reino das relações de Macunaíma. Você fez uma fala fantástica, porque a pessoa falou pra você assim, olha, não contrate ou não seja amigo de fulano ou de fulana, não contrate, porque fez isso. Isso é o mais perigoso, não contrate, né? Isso. Se você for olhar tipo, uma imagem, o sentimento daquela pessoa, ela tá dizendo assim, olha, não me troque por aquela pessoa. Ela tá dizendo exatamente isso. Não seja mais amigo ou amiga daquela pessoa. Tá falando especificamente da emoção dela. Fique próximo a mim, porque eu sou legal com você. Aquela pessoa não vai ser tão legal com você. Então, muitas vezes, esse julgamento, como a pessoa que você acabou de conhecer, ela é uma defesa da amizade dela com você, da que você olhe para ela ou para ele como amigos, não para outra pessoa que você está dando atenção e de repente sim, pode ser melhor do que essa pessoa aqui, em relação à amizade, a trabalho, à entrega. Isso é bem provinciano, né? Mostra muito um comportamento de cidade pequena, de província, de certo poderio e de relações programadas, vamos chamar assim, de vínculos relacionais que tem que se permanecer por muito tempo e que o forasteiro ou de fora ou que está chegando não é bem-vindo, né, nesse aspecto, por mais que ele tenha um bom comportamento, né, é a ideia do pertencimento. Então, assim, é muito forte isso e não deixa de ser uma questão emocional. Eu lembro de uma situação em específica, vou citar aqui, eu lembro que o meu segundo esposo, ele era carioca e ele não era de Boa Vista, né, e toda vez que eu ia apresentá-lo a alguém, eu lembro que eu comentava assim, estou aqui apresentando o Rafael Oliveira, mas ele é da onde? Tinha assim, as tias, as pessoas mais antigas, não sei o quê. E a família dele. E tinha assim essa coisa, que acaba que é de uma época, mas se você for observar, essas relações, elas continuam ali, né, nessas teias sociais, que vai passando pela questão do contato e do julgamento, que vai permanecendo. A gente tem que começar a ver isso dessa maneira, porque acaba, mas da onde e tal. E a minha mãe uma vez falou uma coisa que eu achei muito inteligente. Minha mãe era muito apaixonada por essa figura linda que era o Rafael Oliveira, e disse assim, ele é uma pessoa muito boa e bonita, com a alma muito nobre, sem falar nada. Ela, naquele momento que a pessoa já ia fazer a pergunta, a pessoa não teve mais coragem de perguntar nada. Ela já afirmou tudo que era possível saber, porque ela deixou muito claro do envolvimento emocional que ela tinha com as pessoas. Eu acho que às vezes a gente esquece disso, de dizer que o Luiz Gustavo, o Tony Coutrin, a Marleide, como que essa pessoa, o que ela representa e o quanto não é interessante a opinião do outro, porque naquele momento ela representa, e é isso que ela representa para mim. Então isso é muito, acho que a gente precisa muito fortalecer isso nas relações sociais, né? Pronto, é isso, perfeito. Pessoas boas têm comportamentos ruins, elas estão em aprendizado, sabe? Então muitas vezes nós julgamos o todo, condenamos o todo, nem julgamos, condenamos o todo, porque a pessoa teve um momento de falha, e ela vai falhar, e nós iremos falhar. É humano, né? Então, pessoas boas têm comportamentos ruins porque estão aprendendo. E olhar para isso com um olhar de todo mesmo, de amplitude, não de estreito, nos permite conviver e conhecer a fundo cada ser humano, né? Para que a gente consiga ter laços verdadeiros, não baseados apenas em o que eu posso ganhar, ou o que eu posso perder. Traição, prejuízos financeiros, né, mentira. Há quem cometa isso e dentro dos seus treinamentos, das suas formatações, até mesmo de trabalho que você faz nessa linha mais de treinamento, constelação, você viu casos assim que a pessoa tomou uma medida e de repente ela tomou outra e acabou que a relação deu muito mais certo. O que dizer sobre isso?
nós... Ou uma assim, vez, ou uma tem- vez fazendo determinada coisa vai ser sempre assim, ou o ser Não. humano, ou isso são falhas corrigíveis, o que dizer de situações como essa? É, eu sempre digo, você já ouviu falar isso, a natureza de uma pessoa raramente muda, né? A natureza que eu falo é aquilo que há de mais profundo. Você pode colocar o nome de alma, de espírito, daquilo que pulsa na pessoa. Que é uma longa conversa, isso não dá pra falar sobre aqui. Mas sim, as pessoas conseguem, podem e devem mudar. A evolução da espécie, de qualquer espécie, veio pela adaptação. E aí chegamos na palavra, eu me adaptei, mas será que eu mudei? Esse é o pensamento. A pessoa, nossa, a pessoa melhorou, mas será que ela mudou? Ela se adaptou porque percebeu que não podia ir contra, só iria perder. E aí surge também outra Aí é corrente de outra pensamento corrente de pensamento. Mas as pessoas têm sobre o que é certo e o que não é. toda a né? capacidade de criar nova plasticidade no cérebro, novos caminhos. Mas para que isso aconteça, existem 3 formas. Impacto emocional. Ela teve uma perda muito grande, ou ela pode perder algo muito grande. Então ela toma impacto. Pessoas que não querem fazer atividade física, então muito grande, tem um infarto. Aí o médico fala, ou você começa a fazer atividade física e uma alimentação saudável, ou você morre. Impacto emocional, a pessoa vai começar a se alimentar e Sim. correr. Ou repetição. Ela quer melhorar. Tony Coutrin era gago, começou a praticar oratória, falar, corrigiu, limpou. Hoje fala um pouco melhor. Repetição, demora mais tempo. Impacto emocional é mais forte, mas nem Sim. todo mundo tem mecanismos internos para suportar o impacto emocional. Ou outro mecanismo que eu não vou falar agora porque é uma coisa mais técnica, mas através de eletricidade. O Sul já está fazendo isso, então eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas, reforço, a pessoa se adaptou ou ela mudou? Olha, as emoções, gente, cuida disso, né? Cuida de sentir, né? Pensar para falar. Você acha que é um caminho pensar para falar? Sim, com certeza. É Quando eu inevitável. quero realmente que eu perdi ali exemplos, eu perdi a linha, mas eu quero que realmente as coisas se organizem, né? Eu não quero perder aquele grande amigo ou aquela grande amiga. Eu não quero deixar de ter uma boa relação com o meu chefe, ou então o meu marido, ou o meu namorado, ou a minha namorada, enfim, exemplos. Quando eu quero que realmente as coisas, eu não quero perder pessoas importantes e quero que realmente as coisas ocorram da melhor forma. Pensar para falar, ou se falou, saber reconhecer, para tentar chegar num nível de entendimento. Posso ir no meio mais denso, mais fundo? O que realmente é meu? Essa é a grande pergunta quando eu falo em perder. Amigos, companheiros. O que realmente é meu? Será que eu sou meu? Porque eu só perco algo quando não é meu. Quando eu não posso perder aquilo que é meu. Exemplo, você não pode perder o Gustavo como filho, porque ele é seu filho. Ele pode casar, ele pode ir embora, Sim. tudo, mas ele sempre será seu. Então você não vai perder um filho, por mais que aconteça ou deixe de acontecer. Então eu só perco aquilo que não é meu. Eu perdi um amigo, era seu amigo mesmo? Eu perdi o meu marido, a minha esposa, realmente era seu marido, sua esposa, seu companheiro fiel, de valores, de percepção de mundo? Ou foi um livramento e você chama de perda? Tá? Então eu só perco aquilo que não é meu. E a melhor forma de você não perder aquilo que é seu é você sendo verdadeiro, respeitando você mesmo. Porque se você não respeita você mesmo, nem você fica, você se perde. Percebe o nível disso? Se eu não respeito a mim mesmo, eu me perco de mim mesmo. Logo, ninguém me aceita como eu sou, só do modo que eles querem que eu seja. E você vai ser múltiplas pessoas sem ser você. A artificialidade das redes sociais às vezes gera uma situação de que você realmente posta tanto coisas das quais eu lembro de uma situação em específico que a pessoa tinha um dia certo da semana para fazer um conteúdo. Chegou no nível que ela começou a acreditar tanto naquilo que ela fazia que ela já não conseguia. E eu falava, mas isso não era só por tal situação? E ela se irritava comigo. E chegou um momento que ela já achava que ela era aquilo mesmo. Né? Porque são os meios, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É uma linha muito tênue, né? E é muito poderosa a história que você conta pra você mesmo. As pessoas sofrem por histórias que elas contam. E elas também
são felizes por história que elas contam. Porque o cérebro não sabe o que é real e o que é verdade. Você vê um filme, você chora, mas consciente você sabe que aquilo ali tem cena, tem figurantes, mas você chora porque o seu cérebro acreditou que aquilo é real. Nós temos um exemplo... Não, te levou para imagens. Pronto. Te levou para imagens reais. Exatamente. De casos que você associa e que sabe que pode acontecer. Aí você tem um exemplo mundialmente conhecido do personagem do Coringa. O ator acreditou e se matou. Então ele contou tanto uma história para ele que o cérebro dele acreditou como verdade, e ele viveu aquilo. Então, os personagens que você cria, isso aí é uma área muito profunda da neurociência e da programação neurolinguística. O seu cérebro acredita naquilo que você acredita. Não importa se existe. Se você acredita em gnomos, o teu cérebro vai encontrar gnomo aonde você quiser. Eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para a Zalene Almeida. Eu lembro que por um período eu tive um probleminha com uma cirurgia. Eu já contei essa história algumas vezes em episódios anteriores. E eu fiquei sem voz. E, na verdade, o timbre vocal desceu muito. Né? A voz estava aqui, porém o timbre vocal tinha descido muito, porque era um período mesmo de recuperação. E foi assim por 6 meses. Gente, é muito difícil. E eu lembro que o meu treinamento... ele era um treinamento terapêutico mental. Visualização. Então eu imaginava o treino, né? Quando eu ia falar, a voz já estava lá. Porque o cérebro, ele lê o que você imagina e cria de uma tal maneira. É tão verdadeiro que se você fizer tipo, né? Ele vai. Mas se você fizer isso, esse e esse treino também, se você fizer isso só na cabeça, quando você vai falar, tá lá. É muito forte isso, né? Quando eu comecei a falar em público, eu gaguejava muito ainda, estava aprendendo. Sabe quando foi? Você falando isso, eu lembrei exatamente quando eu consegui falar sem me atrapalhar tanto. Eu falei, gente, eu era gago. Eu aceitei na frente de mais de 100 pessoas, eu era gago. E o gago tá bem por aqui assim, ó, querendo, eu falei, calma, agora não. Então, quando eu aceito aquilo que é e eu falo, não, eu sou um excelente orador, eu começo a visualizar. Nas Olimpíadas, quem tá acompanhando, você percebe o atleta, antes de entrar para a competição, ele tá em silêncio ou com fone no ouvido ali, ele não tá pensando na mãe dele, ele tá visualizando, talvez pensando na mãe também, né? Mas ele tá visualizando, nadador, quantas braçadas ele vai dar. Vou bater, Ele tá visualizando ele chegando em primeiro lugar. A ginástica artística, lindas meninas lá, elas estão lá antes aqui, ó, vendo elas saltando. Ou seja, ela tá criando aqui, depois realidade. Essa mesa foi criada aqui, depois realidade. Sim. Tudo é criado aqui. Então, ou você usa o cérebro que cria as emoções, não é o coração que cria as emoções. É só uma imagem. Acho que é muito importante como você se vê e aonde você quer chegar, né? Pronto. E aí você decide se você quer estar lá ou não. Sim. Muitas pessoas querem assim, eu quero aquele carro, eu quero ser médico. Eu sempre penso, tu já foi num plantão de um médico? Só veja a felicidade e as dores de um médico. Você já passou 24 horas num plantão. Você já foi numa cirurgia onde acontece. Você já conversou com o médico sobre a vida ou só vê a conta do médico, o salário do médico. Então, visualize. Quando eu visualizo, eu evoluo como pessoa, desenvolvo as capacidades técnicas para chegar aqui e eu realizo. Então, eu visualizo, evoluo e realizo. Não, se você faz o contrário, você realiza para depois ver como vai ser, geralmente você vai se arrepender quando chegar. Geralmente. A importância de você pensar no processo todo, né? Eu sempre falo assim, eu lembro de uma fase na vida que eu tinha uma convivência com estagiários na área de comunicação e eles me faziam algumas perguntas sobre a matéria tal, e se não der certo, como é que vai ser? Eu vou chegar lá e vou não sei o quê. Eu dizia, olha, vai pensando, porque quando você chegar lá, você tem todas essas perguntas prontas, né? Porque você já imagina a cena, se ele te responder tal pergunta, você tem uma outra para fazer, e meio que montar esse esqueleto é melhor do que também você estar com esse roteiro. Você tem que entender todo o processo de quem você vai conversar, para você não ficar ali preso, porque vai que ele responda na tua primeira resposta,
tipo, na primeira pergunta que você fizer para ele já te der toda a resposta de todas as 5 perguntas que você tinha pronto, que é raro, mas acontece sempre. Aí a pessoa ficava me olhando assim, mas será que ele já vai conseguir responder? E acontecia sempre isso. Porque tudo que você faz ali, muito no papelzinho, sem pensar, sem visualizar, sem imaginar que essa pessoa é uma pessoa falante, que ela tem um conteúdo, que ela tem uma história. Absurda, né? Eu não sei nada sobre a pessoa, só sei sobre as minhas perguntas, eu não sei nada. Porque você tem que imaginar o que essa pessoa está lá e quem ela é, estudar sobre ela. E eu estou falando da pessoa, mas é o evento, é a situação, é a ponte que vai inaugurar, é o prédio, pode acontecer milhares de coisas. Eu estou dando um exemplo da minha área de profissão, que é muito comum para quem está começando achar que é ter pergunta pronta e pronto. Sabe, quando a gente trabalha com treinamentos, né, você sabe disso, e as pessoas se preparam muito para o que vai dar certo. As perguntas, a indução, as pessoas chegando, as cadeiras, tal, tudo. Eu não. Eu visualizo o que vai dar certo, claro, mas eu visualizo tudo que pode dar errado. Se a luz for embora, Tony, o que você vai fazer no meio do treinamento? Se a pessoa desplaquetar, ou seja, eu começo a visualizar se o projetor parar, se o microfone parar, se a luz parar, ou seja, eu começo a visualizar tudo. Então, quando acontece, já tem meio caminho andado. Eu vou agir com naturalidade. A luz apagou no treinamento, lotado. Eu falei, gente, liguem por favor a lanterna no celular de vocês e coloquem debaixo da cadeira para ela ficar como se vocês fossem uma entidade aí na cadeira. E eu continuei falando, porque eu já tinha, falei, se a luz foi embora, sim, todo mundo ligou o celular, botou debaixo da cadeira. Pra quem é de Roraima, energia aqui e a luz é um assim, problema, de vez em quando. Ficou linda a imagem, ficou assim a luz assim debaixo da cadeira e eu continuei a palestra. Mas por quê? Eu falei, não, se apaga a luz eu não tinha pensado. Tá todo mundo muito poderoso. Ficou linda essa imagem. E fui. Aí o pessoal, cara, o cara teve uma sacada. Eu falei, não, eu já tinha visto isso antes. Visualizei, melhorei e agi na hora. Então, visualizar, e você dizia, tem que pensar no que vai falar. Porque se você fala visualizar, as pessoas vão começar a falar, é coisa de misticismo. Não, é o seu cérebro, você usando a ferramenta mais poderosa que sim, você tem. Sim. Ao invés dela usar você. Visualização é poder. É poder. Tony Coutrinho, treinador sistêmico, constelador, faz um trabalho muito bonito com grupos, né? Hoje é uma representação nessa área aqui na Amazônia, tanto da treinamento aqui quanto em Manaus, de forma periódica, está sempre acontecendo, né? Mas pode ir para qualquer lugar do Brasil, inclusive tem alguns convites. Eu agradeço sua presença aqui, volte outras vezes, né? Até para a gente falar um pouco mais e, se possível, trazer imagens para a gente mostrar desses treinamentos que você dá, porque a gente sabe que são treinamentos extremamente importantes. Se você tem um grupo, né, lidera um grupo grande e está dando tudo muito certo, mas aqui e ali tem um risco, né, é hora de rever passos para com que esse certo só fique mais certo ainda, né, Tony? Exatamente isso. Mais uma vez, obrigado ao podcast Coffee Pub, a você, a Edu que tá ali fora, ao Gustavo. É sempre uma honra para mim estar aqui, nesse lugar que acolhe, que tem memórias maravilhosas. Curte, compartilha e mais uma vez obrigado a você que está aqui até ao finalzinho do nosso podcast. Obrigada a você, Tony Coutrinho. Olha, gente, para seguir o Tony Coutrinho é no @ Tony Coutrinho, bem simples, @ Tony Coutrinho, tanto Tony no Instagram Coutrinho com 2 quanto no N's, Facebook. né? Isso, 2 N's e Y, obrigado, Maleide. Tony Coutrinho com 2 N's e Y, tá? No @ lá no Instagram, no Facebook. Estamos no TikTok, de maneira mais suave, mais forte mesmo, é lá no Instagram. Gente, segue a gente, né? Para você que assistiu esse episódio, compartilha com quem você acha interessante discutir um pouco mais sobre as emoções, falar um pouquinho sobre as manipulações, e principalmente aquelas manipulações que acabam não dando muito certo, né? Que a pessoa acha que está manipulando e ela mesma está se auto-sabotando. Em relação à alimentação, hoje ele tem um treinamento muito bom sobre isso. Constelação, eu digo porque em alguns momentos eu tive a oportunidade de conversar sobre o assunto e é sempre muito bom, é um aprendizado e tanto. Então, vale essa dica de um profissional aqui para essas observações, né, tão interessantes e pertinentes, que é do dia a dia. É familiar às vezes é dentro da empresa, às vezes é com os colegas de trabalho, às vezes são instituições, grupos maiores, mas vale a pena a gente sempre olhar um pouquinho mais para dentro. Obrigada, Tony. Até o próximo episódio.